Vamos lá, mais uma mini palestra aqui. Bom, eu acredito que minha tela já está aparecendo aí para vocês. É isso aí. Bom, vamos lá então. Tudo bem? Meu nome é Cido Rodrigues, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma mini palestra sobre planejamento empresarial. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação, ok? Eu sou empresário, administrador com especialização em marketing, vendas, jornalista, autor, sou um master coach também com foco em business coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, entre outras formações, como, por exemplo, especialização em PNL aplicada a vendas e a negociação. Também sou coautor do livro Empreendedor Total, sou mentor da Spar, que é uma agência de marketing digital em Alphaville, e atualmente eu sirvo como voluntário e diretor administrativo da Associação Comercial Industrial, que é a nossa ACIB, associação aqui de Barueri, Alphaville, da nossa região. Em 2014, eu criei um programa chamado Negócio Efetivo, com a missão de ajudar micro e pequenos empresários a criarem a melhor versão de si mesmos. Porque eu acredito que quando melhoramos as pessoas, nós melhoramos as empresas. Eu acredito também que a empresa lucrativa e próspera que todos nós queremos passa necessariamente pela pessoa que nós somos. Por isso, eu acabei investindo muito tempo em pesquisar, estudar, testar diversas ferramentas e metodologias de gestão, com a ideia de levar esse conteúdo para as minhas palestras, para os cursos e as imersões que nós desenvolvemos, beleza? Nesse vídeo você vai aprender a usar o mapa de planejamento negócio efetivo, que é a ferramenta mais poderosa e simples de usar para você começar a criar um planejamento empresarial, beleza? Quero lembrar que esse workshop é 100% online, 100% gratuito, e você vai poder baixar o material num link que vai ficar aqui junto com essa aula para poder usar aí na sua empresa. Bom, vamos lá então. O nosso objetivo com essa mini palestra é simplificar o jeito que você planeja, ok? É simplificar a aplicação das melhores estratégias e das metodologias de gestão que geralmente os micro e pequenos empresários acabam não usando ou não acessando de alguma forma. A ideia é que você possa implementar aí na sua empresa essas metodologias e obter os mesmos resultados de empresas grandes, maiores e muito mais estruturadas, seguindo este caminho também. Porque nós sabemos que quem é pequeno não pode se dar ao luxo de errar. E o problema é que a falta de planejamento gera o quê? A falta de foco e perdas, muitas vezes irreparáveis para o micro e pequeno empresário, beleza? Por outro lado, quando o empreendedor consegue planejar e seguir o seu plano, ele vai conseguir três coisas muito importantes. Ele vai conseguir não gastar tempo com aquilo que não deve, ele vai conseguir não gastar dinheiro com coisas que não ajudam a sua empresa a ser melhor do que é, e ele vai conseguir colocar toda a equipe alinhada com os objetivos e metas da empresa. Ele sabe para onde está indo e aí ele começa a agir ao invés de apenas reagir. Ou seja, você sabe que você tem que vir daqui para cá. Então, se você não tem um plano, vai acontecendo coisas e você vai fazendo isso. Acompanhe aqui o meu mouse, né, em vez de realmente seguir com foco. É claro que alguma coisa pode acontecer, mas você sabe que é para cá que você tem que ir, que é para o topo, que é para as suas metas que você tem que avançar. Beleza? Vamos em frente então aqui. Muita gente diz que é impossível planejar no Brasil por causa desses dois grandes fatores, que é o mercado e o governo. Então, eu sinceramente discordo disso, porque você pode fazer um bom planejamento apesar do mercado e apesar do governo, se o quê? Você tiver um método para seguir, um método que te permita se adequar ao que o mercado quer, não virar vítima das decisões dos caras de Brasília,
do Palácio dos Bandeirantes ou da cadeira de prefeito aí da sua cidade. A verdade é que quando essas pessoas, né, essas lideranças políticas, ou seja, quando a política não atrapalha, eles, na verdade, já estão ajudando, beleza? E para errar menos, nós devemos inverter a nossa forma de planejar, criando um cenário que seja móvel, flexível e que te permita fazer aqueles ajustes rápidos. E nesse gráfico, nós temos aqui embaixo, né, o empresário e a pequena empresa, ou profissional liberal, enfim, né? Olhando o quê? Para o mercado, olhando para as promessas, olhando para o cenário econômico, olhando para aquilo que o governo diz que vai fazer, olhando para a economia, se ela está favorável, se ela está desfavorável, e aí ele começa a olhar para tudo isso aí e começa a ter aí o seu plano ou mental, ou toma decisões mesmo de forma mais organizada, enfim, com base no cenário. Então, a questão é que não dá para confiar nessas duas questões, nesses dois cenários, nesses dois fatores, é a palavra, porque nós não controlamos esses dois fatores. São fatores que eles estão sujeitos a um monte de situações, menos o nosso controle. Porque as promessas dos políticos, elas mudam o tempo todo. Elas mudam de acordo com o que é conveniente para eles. Essa é a verdade. E aí, se você planejou baseado num cenário que você não controla e esse cenário muda, você vai entrar o quê? Numa zona de turbulência, numa zona de urgência e nem sempre vai conseguir tomar boas decisões. Então, o que a gente tem que fazer é criar um plano de ação que você consiga ir fazendo ajustes conscientes, sem perder o foco na lucratividade do negócio, porque é isso que realmente importa quando você abre uma pequena empresa. Tem um monte de outros fatores, as pessoas até dizem que não é politicamente correto dizer que lucro não é o principal. Lucro é o principal, porque é do lucro que todas as outras coisas são viabilizadas, ok? Não é a qualquer custo, por exemplo, é o custo de você ferir valores, mas aí é outra conversa, tá? Então, sem um plano, a empresa apenas reage no escuro, ela fica tentando resolver os problemas, ao invés de trabalhar na direção da segurança empresarial e da lucratividade da empresa. Então, se você consegue olhar para essas duas situações e fazendo ajustes, né, neste processo, você com certeza tem melhores chances de atingir resultados muito mais expressivos com a sua micro e pequena empresa, ok? Então é isso. Então, se o cenário se confirma positivo, ok, vamos ampliar o nosso esforço para não abrir espaço no mercado. E se o cenário se mostra não tão positivo assim, ok, vamos fazer ajustes para garantir a lucratividade do negócio, beleza? A ferramenta que eu vou te mostrar a partir de agora, ele é uma ferramenta muito completinha e ela vai servir para qualquer tipo de negócio. Então não importa se você é um prestador de serviço, comerciante, um profissional liberal, esta ferramenta vai ser bem útil para você, beleza? E a base do nosso trabalho é este documento, que é o nosso mapa de planejamento negócio efetivo. Talvez você já tenha baixado aí, se você receber um e-mail com o link. Se não baixou, você vai poder baixar esse material depois para poder ter a sua cópia aí e usar na sua empresa. Eu disponibilizei 3 medidas, tá? Uma no formato A4, pequenininho, para você imprimir na sua impressora comum e fazer anotações. Outro no formato A3, que é um pouquinho maior, dá para você colar já post-its. E um no formato A1, que você pode colocar na parede e de repente até fazer um exercício aí com seu sócio, com a sua equipe, com toda tranquilidade, tá bom? Eu vou explicar cada um dos quadros para você. E eu recomendo que você faça os exercícios com muita calma. E como eu já disse, se você quiser, convide algumas pessoas para fazer esse exercício com você. Pode ser muito interessante você ouvir outras pessoas aí que trabalham com você também. E ainda hoje eu também vou explicar como funcionam os grupos de crescimento empresarial, porque se fizer sentido para você, você também vai poder solicitar uma vaga aí em uma próxima turma.
Vamos lá, vamos começar aqui explicando para você o primeiro quadro, esse primeiro quadro aqui, tá bom? Nesse quadro você anota o que você observa em relação à sua empresa e ao seu mercado. E para facilitar o que deve ser levado em consideração quando a gente começa a observar o cenário, eu deixei aqui, junto com esse quadro, uma sigla com a letra FOFA, né? Forma a palavra FOFA, que significam forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Um bom planejamento depende de objetivos claros e consistentes. Então, a gente tem que levantar e avaliar com toda honestidade quais são as informações mais relevantes que influenciam direta ou indiretamente no desempenho da nossa empresa. Procure inicialmente analisar os aspectos externos, como concorrência, tecnologia, inovação, legislação, tendências, comportamento do seu consumidor, questões ambientais, se isto tem a ver com o seu negócio, questões sociais também, entre outros aspectos ligados à área externa, né? Ligadas à oportunidade ou às ameaças presentes aos aspectos que você já observou, beleza? Em seguida, você pode identificar o quê? Quais são os pontos fortes que você já tem? Né? No que você é forte, que recursos você já tem? Que vantagens competitivas a sua empresa tem que, eventualmente, um concorrente ou que outras pessoas do seu mercado não têm? E também os pontos fracos da sua empresa, aquelas coisas que você precisa melhorar, aquelas oportunidades de melhoria, de aperfeiçoamento, de inovações que você pode implementar para fazer as coisas de um jeito melhor, de um jeito diferente. Você também pode ir anotando essas coisas em post-its e escrevendo a lápis aí no seu mapa, ou escrevendo em post-its e colando no seu mapa para você ir tendo uma situação visual. Eu digo isso para você escrever a lápis ou em post-it porque é muito comum a gente fazer esse primeiro trabalho uma vez e depois, quando a gente repassa, a gente vai ter novas ideias ou coisas que a gente deveria ter colocado e não colocou, coisas que a gente colocou, mas não vamos fazer agora, beleza? Vamos então agora para o próximo quadro, que é o objetivo principal. Agora que você já observou e priorizou, você vai traçar um objetivo principal, aquele que você vai começar a trabalhar primeiro e que vai, se você trabalhar ele primeiro, implementar e conseguir dar tudo certo, esse objetivo deve trazer o maior retorno possível para o seu negócio. Porque a gente fica, às vezes, na pequena empresa, fazendo um monte de coisa e não aquilo que efetivamente precisa. Então, escolha um objetivo que seja realmente muito importante. Entre as prioridades, a prioridade maior, e você aí traz para esse quadro, por onde você vai começar. E aqui é legal... Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Aqui é legal você ser sucinto. A ideia é atacar um objetivo de cada vez, então não precisa escrever um livro, né? Pega ali, olha, preciso resolver isso, porque mais para frente a gente vai detalhar as atividades. Agora, nós vamos definir como você vai atingir esse objetivo. Ou seja, o que deve ser feito, colocando nas colunas, aqui, cada ação, quais são os recursos necessários e tudo que você vai precisar para executar aquele objetivo. Os recursos, eles podem ser financeiros, materiais ou humano. Você pode ir anotando aqui nas colunas, colando os post-its, conforme eu já te falei, mas tem alguns lembretes importantes aqui, ok? Cada recurso você faz uma anotação diferente. E os recursos, eles podem ser máquinas, equipamentos, software, serviços de divulgação e outros serviços especializados. Podem ser também, no caso dos recursos humanos, novas contratações que possam ser necessárias, a terceirização de mão de obra, eventualmente a contratação de um consultor. Enfim, tudo isso são recursos que podem ser
alocados para objetivos e precisam ser planejados e alocados. E na coluna custo, procure totalizar quanto vai custar os dois recursos alocados, ou seja, os custos com investimento ou o custo com hora homem necessário para que este objetivo seja atingido, beleza? E aí, depois que a gente cuida dessa parte esquerda aqui do projeto, a gente entra numa parte que é mais mesmo de controle, né? Controle e medição, que é essa parte direita do nosso Canvas. Nessa fase, nós começamos a gerar o nosso sistema de controle e acompanhamento daquilo que nós planejamos. E a recomendação é trabalhar apenas com 3 objetivos. Observe que tem 1, 2, 3, 3 objetivos, ainda que você tenha 10, 20 objetivos, é muito comum que saiam mais objetivos, mas escolha os 3 principais, porque mais do que isso, existe uma grande chance da gente se perder, não cumprir, enfim, vai ser mais uma daquelas coisas que a gente se propõe a fazer e não faz, ok? Para cada detalhe, né, para cada objetivo, né, que vai ser aqui o que a gente vai... Opa, deixa eu voltar aqui, apertei aqui errado, pronto. Para cada um desses objetivos, você vai marcar, por exemplo, o que exatamente deve ser feito. Por que a empresa precisa fazer essa ação? Quando essa ação vai ser realizada, né? Ou seja, quando ela deverá estar cumprida. Então, vai marcando aqui, né? Então, vai colando os post-its aqui. Quando vai estar... Como será realizada? E com quais recursos, né? Como vai ser realizada? Quem vai realizar a ação? E onde a ação vai ser realizada? Vai ser realizada... Eu vou ter que abrir um escritório novo? Não, vai ser realizada nos meus finais de semana, né? O pequeno empresário trabalha muito. Vai ser realizada no cliente, num coworking, enfim. Isso tem um valor muito importante. Por quê? Porque você começa a traçar direções claras para realizar as suas ações. E aí depois tem a parte de delegação, não precisa ser um empresário, né? Mas se você souber o que está sendo feito, por que está sendo feito, quando que a tarefa precisa ficar pronta, quanto vai custar, como deve ser realizado. Isso aqui, por exemplo, como é muito importante, principalmente se você for delegar. Às vezes a gente delega as coisas de um jeito muito torto para as pessoas, né? E aí as pessoas fazem do jeito delas, e aí a gente vai lá e tem que refazer, ou não fica satisfeito, porque a gente não delegou o direito, né? Então, essa história de quer bem feito, faça você mesmo, está errada, não ajuda a crescer. Quer bem feito, delegue direito, porque se você delegar direito, você vai ter bem feito. E aí, quem da sua equipe vai fazer, né? Quem é o dono, né, da tarefa e onde ela vai ser executada, beleza? Aí nós vamos aqui na parte de baixo, essa parte de acompanhamento, porque um bom planejamento precisa de um bom acompanhamento das ações. E para acompanhar o seu plano de ação, você vai precisar controlar 2 coisas: as tarefas e os indicadores. Né? As tarefas, se elas estão sendo executadas, e se elas estão, e os indicadores para saber se essas tarefas estão entregando os resultados que você esperava. O Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, ele diz que não é possível administrar aquilo que não se mede. Então, os indicadores de entrega são os fatores que vão medir os resultados, que vão olhar, que vão dizer para você, quando você olhar seu planejamento, se você está melhorando ou piorando, se você está avançando, parado, ou até se você está regredindo. Então, os KPIs poderiam ser, por exemplo, a quantidade de vendas, ganhas ou perdidas, novos contratos realizados, a troca de funcionário, a redução de custo com insumos e tudo mais. Ou seja, se você tem um objetivo para 3 meses ou 12 meses, você deve ir dividindo esses objetivos em tarefas diárias, semanais, mensais, e ir controlando o avanço e ajustando o seu plano de acordo com a sua necessidade. Por que controlar os indicadores mês a mês
é importante, porque vai te ajudar a tomar melhores decisões e vai te ajudar a ir e vai te ajudar a ir ajustando as ações do dia a dia, beleza? Por exemplo, sei lá, vamos imaginar que você planeje aumentar as vendas em 15% ao ano. Então, ela precisa subir um pouquinho todos os meses e não diminuir. Se você precisa conquistar 50 novos clientes no ano, então todo mês você precisa conquistar alguns, né? Então, ter esses KPIs são muito importantes. Por exemplo, diminuir a rotatividade de funcionários e outros aspectos aí, dependendo do porte da sua empresa, do seu tipo de negócio, é claro, né? Às vezes a sua empresa é pequena, mas você ter ali os KPIs é importante. Olha, então eu gasto X com determinado insumo, então eu quero diminuir esse gasto e coisas desse tipo. E a partir daí você pode ir aplicando as ações para que o seu plano seja cumprido e a empresa se mantenha nos trilhos, ou seja, lucrando, porque o dinheiro do dono de micro e pequena empresa é aquele dinheiro que ele consegue lucrar. O resto não é nosso, é do governo, é dos fornecedores, é dos funcionários, enfim, mas isso é outra conversa, beleza? Aqui embaixo, nesse campo, você pode anotar aquelas ideias, aqueles insights que você teve e que você decidiu não implementar de imediato, ou seja, você vai implementar no futuro. Mas tira da cabeça, deixa aqui anotadinho, em algum outro momento, quando você estiver preparado ou quando você achar que for a hora, o momento certo, aí você implementa essas ideias. E desse lado, né, tem um lugar para você anotar os aprendizados durante o esforço para executar o planejamento. Esses aprendizados, eles podem virar o quê? Pontos de melhorias nos processos e na rotina da empresa. E assim a empresa vai evoluindo, ganhando mercado e se fortalecendo independente dos cenários econômico ou governamental. Beleza? Por fim, ninguém planeja errar, mas as pessoas erram porque não planejam, ok? É muito importante que a gente entenda bem esses processos, que a gente cuide disso com muito cuidado e esses aprendizados, conforme eu mencionei, eles vão sempre ajudar a sua empresa a prosperar rumo ao futuro. Agora, eu tenho uma pergunta para você. A sua empresa está preparada para competir em alto nível e entrar para o time das empresas que prosperam, das empresas que realmente lucram todos os meses, apesar das dificuldades? Atualmente, os seus negócios estão prosperando ou encolhendo? Como a sua empresa vai estar daqui a 3 meses, 6 meses, um ano ou 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Você tem uma empresa que gera lucro e cresce todos os anos? Ou você tem um emprego por conta própria e apenas consegue lutar para honrar aqueles compromissos essenciais e não fechar? Em uma corrida onde todos estão correndo, uma pessoa que entra caminhando não tem a menor chance. E no jogo do empreendedorismo é a mesma coisa. Nós temos que buscar novos conhecimentos, novas habilidades para conseguir jogar o jogo em alto nível. Porque o que acontece é que muitos empresários acabam se sentindo muito sozinhos. Eles até tentam aprender as coisas sobre negócio, sobre gestão, sobre controle, enfim. Ele tenta aprender coisas novas, eles vão a palestras, eles tentam diversos caminhos, mas eles não sabem ou eles não conseguem implementar. E a gente tem que lembrar que, às vezes, as coisas que funcionavam para a gente há, sei lá, 6, 5, 10 anos atrás, não funcionam mais. Ou seja, o empreendedor, muitas vezes, ele
ele vê perspectiva de melhoras, mas ele não sabe como acessar, né? Ele vê muitas pessoas vendendo, mas ele não consegue vender. E tudo isso porque ele não consegue fechar negócio, ele não consegue, sei lá, se aposentar, ele está vendo as coisas mudando, ele não consegue vender a empresa porque a empresa virou a única fonte de renda da família, ele vê as coisas piorando, mas não sabe direito o que fazer. É nessa hora que eu costumo dizer que a pessoa entrou no ciclo da falência, e não consegue sair dele. Ou seja, o tempo passou, ele acabou não realizando seus sonhos, está mais difícil competir e manter o nível de lucratividade que ele tinha antes, e o pior, o custo de vida aumentou muito, ele acabou virando o empregado mais caro da sua própria empresa e pior, sem direitos trabalhistas. Então ele paga todo mundo e se sobrar alguma coisa, ele acaba pagando ele mesmo e nem sempre o dinheiro que ele merecia pelas preocupações que ele tem. Então, o que ele vai fazendo? Resta ajustar para baixo, ano após ano, aí, o seu padrão de vida, né? Ele vê as oportunidades escaparem, ele vê outras pessoas aproveitando aquilo que ele poderia aproveitar, porque ele perdeu a capacidade executiva, ele perdeu a capacidade de investimento, ele está esgotado e não consegue implementar as ideias. Ele já entrou ou está prestes a entrar no ciclo da falência. E aí o que acontece? O carrão do ano não vai acontecer. A casa dos sonhos fica só nos sonhos. A viagem de férias maravilhosa fica só também na promessa, né? Fica só naquela promessa e, enfim, ele acaba não conseguindo executar tudo aquilo que ele idealizou um dia ao abrir a sua própria empresa. E essa é uma coisa muito comum, uma coisa que acontece com a maioria dos pequenos e médios empreendedores brasileiros. Enfim, eles não se aposentam porque não pode, porque é de lá que vem a renda. E aí não prepara a empresa para ser vendida, às vezes os filhos não querem cuidar do negócio, enfim, é um beco sem saída. Vamos lá. Só há, pessoal, uma maneira de começar a mudar tudo isso, que é aprender a trabalhar em grupo, porque ninguém vence sozinho. No Brasil, as pessoas têm uma mentalidade muito de competição, muito de nós contra eles, tá? E não precisa ser assim. Os empresários, eles podem se juntar para se ajudar, para ser melhor, para jogar um jogo de alto nível, para um aprender com os acertos e com os erros dos outros. Então, trabalhar em grupo é essencial. E foi por isso que nós criamos o grupo de crescimento empresarial. São grupos pequenos de empresários que eles se reúnem para seguir uma metodologia específica com foco em 3 coisas: organização, crescimento e lucros das empresas participantes. Geralmente são 15 vagas por grupo e este é um grupo diferente de outros grupos que existem por aí. É um grupo de trabalho, ou seja, nós trabalhamos as estratégias, as ações específicas que cada empresa pode fazer para crescer e lucrar mais. Nós também estamos nesses grupos aproveitando a inteligência coletiva para que todos se beneficiem. Ou seja, a inteligência do grupo também é aproveitada dentro de uma metodologia que todos podem aproveitar. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos várias pessoas e é a inteligência, é o cérebro de cada um, é a experiência do grupo que cria maestria, que cria uma coisa nova, que cria uma coisa nobre para todas as pessoas. E nós estamos, neste exato momento, formando uma nova turma. E nós vamos, claro, passar depois todos os detalhes para quem está aqui acompanhando o workshop. Mas se você quiser ter prioridade em uma das vagas, você já pode entrar em contato quanto antes
porque nós acreditamos que quando nós começarmos a divulgar amplamente essas vagas, elas serão preenchidas rapidamente. A partir de amanhã eu começo a dar detalhes sobre como conseguir uma vaga em nosso grupo de crescimento empresarial e exatamente como funciona o trabalho neste grupo. Mas o que eu posso adiantar é que ele se inicia com um bootcamp, que é uma imersão onde cada empresário coloca uma lupa para identificar o que a sua empresa está precisando fazer para crescer e lucrar. E aí depois nós vamos fundo em todos os conceitos, estratégias e ferramentas e criamos os planos de ação personalizado junto com cada participante. E depois, durante 3 meses, você tem um acompanhamento para a implementação das estratégias. E o grupo, claro, acaba permanecendo junto por 12 meses, ou seja, é um grupo que vai ficar junto durante um ano, trabalhando e se apoiando. Mas eu já acabei falando demais aqui sobre o que é o grupo, eu vou falar depois em um outro vídeo, mais detalhes para quem quiser fazer parte aí do nosso grupo de crescimento empresarial. Antes de terminar, eu quero deixar aqui um aviso que o material desta aula está disponível na área do aluno. Caso você não tenha recebido, você pode baixar, copiar, imprimir à vontade, compartilhar aí com seus pares. Enfim, use e abuse. Ele é seu, tá bom? Então, ele é seu, acho que vale a pena você imprimir, olhar para ele, fazer este planejamento aí começando já. E claro, se você quiser ir mais fundo, fique de olho, pois em breve eu vou divulgar exatamente tudo o que acontece lá nos grupos de crescimento empresarial e você vai poder garantir a sua vaga, beleza? Um abraço então e até o próximo vídeo.